Eu sempre ouvi que se eu me esforçasse o suficiente, eu chegaria lá. Estuda, trabalha, se dedica, não reclama. Que uma hora a sua recompensa vem, é claro que vem. É quase uma promessa silenciosa que a gente carrega desde criança. Só que ninguém fala sobre o que acontece quando você faz tudo isso e as recompensas simplesmente não vêm. Você começa a duvidar de si. Será que eu não sou inteligente o bastante? Será que eu tô atrasado? Será que tem algo de errado comigo? Porque se o mundo funciona por mérito e eu não estou vencendo, então é claro que o problema só pode ser eu. Essa é a parte mais pesada da meritocracia. Ela não é só um sistema econômico, ela vira um julgamento interno. Você olha para alguém passando em concurso, alguém em ascensão na carreira, alguém ganhando o dobro do que você. E você pensa, claro que você pensa, eles merecem, eles são melhores do que eu. Mas quando você falha, você não pensa, o sistema é complexo. Você logo pensa que você não foi o suficiente. Isso dói pra caramba. Só que a realidade não é tão simples quanto uma frase motivacional. É claro que o esforço importa. Claro que importa. E sempre vai importar. A disciplina também importa. A sua preparação também importa. Mas esforço não acontece no vácuo. Algumas pessoas estudam para concurso com tranquilidade financeira. Outras estudam cansadas depois de um turno de trabalho. Algumas erram e têm tempo para tentar de novo. Outras erram e não podem errar de novo. Algumas têm rede de apoio, outras têm pressão dentro de casa. Isso significa que mérito não existe? Claro que não. Significa que o mérito não é o único fator. E talvez o erro esteja em acreditar que o jogo é totalmente justo. Porque ele não é. Quando você acredita que o jogo é totalmente justo, qualquer derrota vira sentença de incapacidade. Mas talvez não seja incapacidade. Talvez seja o contexto que você esteja inserido. Talvez seja o timing. Talvez seja a estratégia errada que você aplicou. Talvez seja cansaço acumulado. Talvez seja tanta coisa. E talvez você esteja competindo exausto em uma corrida que existe uma mente limpa. E isso é completamente normal. Existe uma diferença enorme entre não conseguir ainda e não ser capaz. Quando você está no meio da frustração, isso tudo parece a mesma coisa. Mas se você perceber, daí em diante começa algo bem perigoso. Ou você acaba se culpando demais, ou você acaba culpando o mundo inteiro. Os dois extremos paralisam. Se é tudo culpa sua, você se sente pequeno, um nada. Se tudo é culpa do sistema, você se sente impotente. O que você poderia fazer para mudar? Só que nenhum desses dois pensamentos constrói algum tipo de futuro, sabe? Talvez a pergunta certa não seja meritocracia existe? Talvez seja outra. O que está sob meu controle real? E o que não está? O que realmente eu consigo interferir e o que eu não consigo? Porque tem coisas que nós não controlamos, e isso é um fato. Mas tem coisa que você controla completamente. A qualidade da sua preparação, a constância, a forma como você aprende com o erro, a estratégia que você escolhe. E talvez o maior perigo não seja falhar, é desistir porque você concluiu que você é simplesmente burro, insuficiente. Frustração não é prova de incapacidade. Às vezes é só sinal que você está tentando algo grande. Você não é burro por não ter passado ainda em um concurso, em uma empresa grande ou algo do gênero. Você não é fracassado por ainda não ter conseguido chegar lá no seu ápice.
Mas você também não pode transformar frustração em identidade e aderir isso completamente para você e para sua vida. Talvez meritocracia não seja uma lei universal, mas evolução pessoal com certeza é. E essa não depende de comparação. Depende de você entender o seu ajuste. Depende da insistência de forma inteligente. Depende de continuar mesmo quando a dúvida tenta virar verdade. Talvez o mundo não seja perfeitamente justo, mas talvez você ainda não tenha terminado de tentar da forma correta. E a pergunta que fica não é se o sistema é perfeito, porque ele não é. A pergunta é outra. Você vai deixar a frustração decidir quem você é? Ou você vai usar ela como um combustível para ajustar o seu caminho?